Bem, vamos lá, senhores. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu vou dividir um pouco essas videoaulas aqui para deixar vocês iniciantes aí não muito confusos em relação ao sistema, ao protocolo do Bitcoin. Hoje a gente vai falar o que que é hash. O que que é hash, gente? Hash nada mais é do que uma composição de números e letras aglomeradas em linha que garante a integridade de um objeto, de um arquivo, ou seja lá o que for. Qual que é a função do hash? A função do hash é tipo o nosso CPF. Ela dá a torna você único, torna aquilo único, seja um computador que tem um número de série, seja um microfone que também tem um número de série, seja uma pessoa que tem um RG, seja uma pessoa que tem um CPF. Tá, mas o Dog, o que isso tem a ver com Bitcoin? Você vai entender. Eu vou mudar minha tela aqui para o computador e tem um site aqui muito interessante que eu vou deixar na descrição do vídeo e vocês vão poder aprender sobre como funciona cada vez mais o protocolo Bitcoin. Então, ó, eu vou mudar a tela aqui para vocês verem. Ó, tá num site aqui, ó, se chama anders.com/blockchain. Aqui você consegue entender um pouquinho sobre como é que funciona o sistema do Bitcoin, que ele é dividido em várias partes. Então, basicamente é o seguinte, a gente vai falar sobre hash. Então, como eu disse anteriormente, o hash, ele, ele garante a integridade do arquivo ou do objeto ou de qualquer coisa. Então, quando a gente fala de hash, o número de hash aqui é uma sequência de letras e números que vai garantir a integridade do arquivo, seja lá o que for. Vou estar repetitivo já. Então, toda vez que eu digitar uma letra aqui, você vai ver que o número de hash ele vai se alterar. Mas onde que isso entra dentro do sistema Bitcoin? Toda vez que você encaminha uma, uma transação para a rede para a rede blockchain, essa transação tem que ser encontrada no número de hash. Então, é, se eu quiser transferir X quantidade de Bitcoin para a pessoa Y, eu vou precisar de um hash dessa transação. E é isso que é caracterizado o hash. Então, se a gente for voltar aqui, a gente vai escrever aqui, ó, hash é o que vai garantir a integridade. Ou seja, ó, aqui é a transferência. Essa é a minha transferência, transferência um da pessoa X para a pessoa Y. Tá vendo que essa transação que eu fiz aqui gerou um número de hash. Então, isso aqui tornou essa transação única, que é o que traz integridade para dentro da rede, certo? Então, vamos supor que eu queira transferir um Bitcoin da pessoa X para a pessoa Y. Então, vamos colocar aqui, ó, a pessoa X está transferindo, transferindo um Bitcoin para a pessoa Y. Então, essa aqui é os dados da minha transação, correto? A pessoa X está transferindo um Bitcoin para a pessoa Y, certo? Isso aqui foi gerado um número de hash. Por que que é tão importante, o Dog? Por que que é tão importante você ter um número de hash? Porque pensa comigo, se essa transação, isso a gente vai ver mais para frente, alguém baixar um full node, que é onde estão todas as regras do Bitcoin, né? Onde as regras têm que ser seguidas, e ele tenta alterar essa transação dentro de um bloco específico, o número de hash vai se alterar. Assim, você não vai entender agora porque a gente está apenas no início, mas com o passar das videoaulas aqui, você vai entender cada vez mais. Então, ó, se eu for voltar aqui para minha tela, essa aqui é a transação real, que foi o que a gente fez. Se alguém vier aqui e der um espaço, tentar alterar qualquer dado que tiver aqui dentro desse arquivo, olha o que vai acontecer com o número de hash. Eu vou dar apenas um espaço, ó. Tá vendo? Mudou completamente o número de hash. Então, o hash nada mais é do que uma tecnologia, né, que foi criada
para garantir a integridade do arquivo, do objeto e etc. Basicamente é isso. Onde que isso, avançando um pouquinho mais, dentro do protocolo do Bitcoin, esse é o número do hash, certo? Se a gente passar para a aba bloco aqui em cima, na aba bloco, deixa eu adiantar aqui, olha, tá vendo? Todos os blocos da cadeia Bitcoin também têm um número de hash. Então, o que acontece dentro dos blocos, dentro do protocolo do Bitcoin? Como é que funciona? Toda vez que você for encaminhar uma transação para dentro da rede, você vai jogar essa transação dentro de um bloco. Ela vai cair dentro de um bloco. Então, todas as transferências que você jogou, que você enviou para a rede, vai cair dentro de um bloco para ser minerado por mineradores. Então, quando a gente coloca aqui, a gente colocou transferência, né? Escrevemos transferências da pessoa 1 para a pessoa 2. Ó, você pode notar aqui que é o seguinte, isso aqui é um bloco, certo? E dentro desse bloco, você está vendo que não tem nada escrito. Só que, a partir do momento que a gente fazer qualquer alteração mínima aqui dentro desse bloco, ele já vai mudar o número de hash. Tá vendo? Ele vai ficar vermelho. Por quê? Porque esse número aqui, ó, ele não é correspondente ao número do bloco anterior, que vocês vão ver mais à frente como é que funciona. Então é isso, toda e qualquer alteração que você fizer dentro do bloco, qualquer número de hash que for alterado, você altera a cadeia inteira. Mais para frente vocês vão entender quando a gente chegar nos full nodes. Então é basicamente isso. Então a partir do momento que eu alterar esse bloco aqui, colocar qualquer detalhe, ele vai alterar. Então, ó, vamos voltar aqui na aba hash. Então, ó, vamos voltar à nossa transação. Transferir um Bitcoin da pessoa X para a pessoa Y. Tá vendo? Então, você jogou essa informação dentro da rede. E os mineradores, eles vão calcular esse número de hash aqui. É eles que têm a obrigatoriedade de achar esse número de hash para tornar essa transação única. Então, vamos copiar esse número de hash aqui e vamos voltar para a nossa cadeia de blocos. E dentro dessa cadeia de bloco é onde vai ser jogada a sua transação com o número de hash. Então, vamos colar aqui. Essa aqui é uma transação. Perfeito? Que você jogou e já está dentro de um bloco. Você está vendo que quando eu alterei o bloco, joguei a transação aqui dentro, ele já ficou vermelho? Por quê? Porque eu ainda preciso minerar esse bloco. Então é por isso que ele fica com esse erro. Então, cada bloco, eu não vou entrar em detalhes específicos, tá? Eu vou mostrar mais a parte prática mesmo, porque a maioria dos livros não ensina isso. E a gente precisa encontrar esse número de Nance aqui. Então, ó, tá 72.608. O que é minerar um bloco? É você achar um número que é correspondente. Tá vendo? Ele vai mudando 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. É assim que funciona a mineração. São testes. Os mineradores, as placas de vídeo no caso, né? Por isso que demanda um alto poder computacional para você minerar um bloco. Ele vai tentando diversas possibilidades, diversos números aqui, até encontrar o nonce desse bloco. A partir do momento que o minerador ele encontrar um nonce desse bloco, ele vai informar para a rede. Normalmente é uma sequência inicial aqui de 4 dígitos zeros, se eu não me engano. E a partir do momento que ele encontrar esse número de nonce, ele vai informar para a rede e os demais nodes vão fazer a validação para ver se esse é o verdadeiro número de hash. Então, ó, se eu der um minerar aqui, ó, ele vai procurar diversas possibilidades. Então, tá vendo? Ó? O bloco, o número de nonce correto para esse bloco, para ele se tornar válido, ele tem que ter o número 50.071 para esse número de transação. Tá vendo? Então, eu joguei essa transação aqui e o número correspondente ao número de hash é 50.071. Então, assim que o minerador ele encontrar esse número nonce, ele joga para a rede informando: olha, eu encontrei, eu minerei o bloco. Então, isso a rede vai lá e vai confirmar isso. Todos os nodes, ou a maioria deles, precisam confirmar.
certo? Não é simplesmente um node confirmou que já está sendo válido. Não, passa por diversas confirmações, certo? Então, ó, voltando aqui, se eu pegar essa transação, vamos supor, lembram, né, que isso daqui é um número de transação, né? Eu coloquei transferir da pessoa 1, transferir um Bitcoin da pessoa X para a pessoa Y, me gerou esse número de hash. Se eu tentar alterar qualquer número ou letra dessa transação aqui dentro desse bloco, qual que vai acontecer com ele? Eu vou apagar o C, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar vermelho de novo. Ou seja, isso cria um retrabalho. A pessoa vai precisar minerar esse bloco de novo, no caso, o cara está tentando alterar a sua transação, e além dele ter que minerar todos os blocos da cadeia, ele vai ter que provar para os outros nodes que a blockchain dele é a correta. Entendeu? Que mais para frente vocês vão ver que vai ficar um pouco mais claro quando chegar na parte de full node. Então, se eu voltar o C aqui, ó, esse é o número de bloco correto. Então, ó, se eu apagar esse C e eu tiver que minerar esse bloco aqui de novamente, ó, o número já mudou. Tá vendo? Então, o número agora saiu de 50.071 e foi para 11.432. Então, é assim que funciona a cadeia de mineração dentro do protocolo. Você joga uma transação, deixa eu voltar a tela aqui para mim. Você joga uma transação na rede, está informando que a sua transação está saindo do ponto A para o ponto B. Será gerado um número de hash, né, para garantir a integridade dessa transação, e essa transação será colocada dentro de um bloco. E quando todas as transações. Lembrando, pessoal, dentro de um bloco cabe milhares de transações 4, 5, 6 mil transações. Isso você consegue ver no site da Mempool, tá? Vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada também, tá? Então, assim que ele acumular todas as transações, é claro que você paga uma pequena taxa por isso, os mineradores eles vão brigar entre si, brigar entre aspas, uma briga sadia, que é onde a gente chama de Proof of Stake, que é onde os mineradores entre si eles vão minerar esse bloco e encontrar, né, o número de nonce ou o hash do bloco. Então é basicamente assim que funciona. É assim que funciona o protocolo Bitcoin para garantir a integridade das transações e como a blockchain é um sistema interessante, né? Ela utiliza esses mecanismos de criptografia, hash e essas linguagens de programação louca que eu não manjo muito, até porque eu não sou programador, mas é basicamente assim que funciona. É bom vocês entenderem, terem uma visão de uma pessoa que é leiga no assunto no questão de programação, mas é do jeito que vocês entendam, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Esse vídeo eu vou cortar ele em várias partes. E no próximo vídeo eu já vou falar mais sobre a parte de corrente de blocos. Beleza? Valeu, tamo junto.